Você sabia que a campanha maciça contra o cigarro derrubou quase pela metade o número de fumantes nos últimos 10 anos? Pois agora pesquisadores apontam que o país poderia tratar o açúcar com a mesma intensidade que fez com o fumo. É que o índice de obesidade disparou nesse período. E aí, será que chegou a hora de declarar guerra ao açúcar? Proibido em ambientes fechados. Excluído das propagandas. O cerco ao cigarro foi responsável por uma queda brutal do tabagismo no país. Nos anos 80, 3 em cada 10 brasileiros fumavam. Hoje, esse número não chega a 1. Se por um lado o país comemora a vitória contra o tabaco, por outro amarga uma derrota progressiva contra uma inimiga conhecida, a obesidade. Em 13 anos, o número de brasileiros obesos cresceu 67,8%. E mais da metade da população está acima do peso. Mas o que explica esses dados? A obesidade é uma doença. O Domingo Espetacular conversou com especialistas para entender as causas e propor soluções para essa que já é considerada uma epidemia mundial. Qual foi a última coisa que você comeu hoje? Hoje, arroz doce. Te peguei no doce. Põe açúcar no café? Coloco. Põe açúcar no chá? Coloco. Açúcar para tudo. Pra tudo. O Brasil é o 4º maior consumidor de açúcar no mundo. São 12 milhões de toneladas por ano. O açúcar em excesso é sim prejudicial à saúde, aumenta a probabilidade e o risco de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão arterial. Existem evidências científicas que apontam para um risco elevado para o câncer. Um estudo publicado numa revista científica britânica concluiu que o consumo de 100 miligramas de refrigerantes ou sucos artificiais por dia aumenta em 18% o risco de desenvolvimento de câncer de intestino, mama e próstata. Mas por que refrigerantes e sucos artificiais? Porque ambos têm em comum excesso de açúcar. Para se ter uma ideia das quantidades, a gente representou aqui nessa mesa com cubos de açúcar. Na lata de suco de uva tem 49 gramas de açúcar. Na lata de refrigerante são 37 gramas. E o consumo máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 50 gramas por dia. Ou seja, se você tomar uma lata de refrigerante ou suco de uva, já fica muito perto do limite máximo recomendado. Tudo que você consumir depois disso corre o risco de se tornar excesso de açúcar. É isso que tem acontecido com o brasileiro. Por dia, a gente consome, em média, 80 gramas de açúcar. E o que o nosso corpo faz com esse excesso? Eu tenho maior probabilidade de aumentar a minha reserva de gordura. Então, eu tenho essa reserva de gordura acontecendo no fígado, eu tenho essa reserva de gordura acontecendo de forma visceral e como um percentual de gordura corpórea de forma geral. O excesso de gordura pode levar ao sobrepeso, pode levar à obesidade, pode levar a um estado inflamatório. De olho nisso, a Eide parou de tomar refrigerante, mas passou a pedir suco natural e adicionar o açúcar de mesa. Suco de limão, quantos sachês? Uns 4, 5. A gaveta recheada de guloseimas, aliada a alguns excessos aos finais de semana, renderam 6 quilos a mais em um ano. Gosto muito de biscoito recheado, que é coisa assim, lanchinhos práticos, né? Suco de caixinha, iogurte. É aí que está o perigo. Os alimentos práticos são cheios de corantes, conservantes e realçadores de sabor. E por trás de tudo isso está o chamado açúcar oculto. No ketchup, no molho de tomate, em alimentos indiscutivelmente salgados. Bolacha salgada tem sal? Sim. Tem açúcar? Eu acho que não. Dependendo do fabricante, tem sim. Em geral, a letra é tão pequena que mal dá para ler. É chato, né? A gente não lê. Mas esse está longe de ser o único problema. O que pouca gente sabe é que a ordem dos ingredientes listados no rótulo importa e muito. Os que aparecem primeiro estão em maior quantidade no produto. E além disso, vários ingredientes que aparecem nas embalagens dos produtos simplesmente significam a mesma coisa. Maltodextrina,
xarope de malte, glucose, dextrose. Nomes bem diferentes, alguns difíceis, mas todos eles farinha do mesmo saco. Ou melhor, tipos de açúcar usados pela indústria em alimentos ultraprocessados. Quando a gente tem diferentes nomes de açúcar na lista de ingredientes, é impossível quantificar a quantidade total de açúcar que tem naquele produto. Mas quando ele é agrupado, ele vai, por exemplo, para o primeiro da lista. Será então que está na hora de começar campanhas de combate ao açúcar, como foi feito anos atrás com o cigarro? Acho que é fundamental, porque o fumo na década de 80 era rotulada como a obesidade hoje, uma doença comportamental, e não é. O indivíduo tem uma alteração bioquímica que faz fumar. Se eu trouxer isso para o indivíduo com sobrepeso, ou até peso normal, que tem uma genética não favorável, mostrando que, se ele continuar assim, ele assume seu risco de derrames, infartos, aí sim acho que a gente vai influenciar gerações e gerações, até que a gente vai conseguir conter esse avanço brutal que está acontecendo. Num acordo voluntário, o Ministério da Saúde estabeleceu um prazo para as indústrias alimentícias. Até 2022, deve existir uma redução no açúcar de vários alimentos processados, como bebidas açucaradas, misturas para bolo, biscoitos, produtos lácteos e achocolatados. Mas, para especialista, isso não é suficiente. O grande problema é que essas metas elas são muito tímidas. Então, quando a gente avalia o impacto de fato que essa medida vai trazer para a população, ela vai ser um impacto muito pequeno, porque grande parte dos produtos já estão cumprindo a meta. Em 40 países, uma das soluções foi sobretaxar alimentos ultraprocessados, ou seja, cobrar mais impostos. Mas o Brasil vai na contramão do mundo enquanto financia esse tipo de produto. O que gera uma renúncia fiscal estimada de 7 bilhões de reais por ano. Mudar as embalagens, como foi feito com o cigarro, é um caminho que pode ajudar na educação do consumidor. A ideia é seguir um modelo chamado de advertência, que coloca na frente da embalagem a informação sobre alto conteúdo de açúcar. A EIDE já começou a mudança. Nessa nova fase da EIDE, os industrializados, os produtos que você tem que desembalar, vão ter espaço? Vão, né, porque são práticos, não vou negar, né? Mas, assim, com muito mais cuidado, lendo o rótulo, vendo de fato o que ele tem, a quantidade que tem de açúcar, de sódio. Afinal, o equilíbrio é a chave.